A interpretabilidade mecanicista talvez seja uma das áreas mais importantes do nosso tempo. Isso porque quase todas as outras áreas importantes da ciência e da engenharia serão ou já estão sendo drasticamente influenciadas pelos avanços da inteligência artificial que vimos nos últimos anos. E a interpretabilidade mecanicista é a forma de entender como isso vai acontecer e também garantir que essa influência seja de acordo com os nossos interesses humanos. Além disso, o sucesso dos modelos de linguagem por si só parece trazer perguntas e respostas sobre a natureza da inteligência e do conhecimento. E a interpretabilidade mecanicista parece ser a melhor forma de extrair tais respostas teóricas e filosóficas da infinidade de parâmetros dentro de uma rede neural. No projeto de pesquisa em questão, eu fiz uma exploração e estudo dos artigos mais importantes da área e depois busquei transformar as minhas notas que eu obtinha enquanto eu estudava eles em um guia introdutório que pudesse ajudar outros alunos interessados a fazer o mesmo percurso com um pouco mais de facilidade. Aqui nós podemos ver todos os artigos que eu estudei durante o projeto de pesquisa e uma estimativa de horas que eu gastei em cada um deles, além do mês em que eu li cada um deles. As publicações elas foram selecionadas por sua importância para a área, clareza didática e contribuição para o entendimento dos conceitos mais fundamentais que poderiam me ajudar a estudar outros artigos depois. Algumas leituras foram feitas de forma apenas parcial, quando eu notei ao longo delas que o artigo talvez não fosse tão importante, ou talvez ele fosse avançado demais e fosse necessário primeiro estudar outros, e esses os quais eu li de forma apenas parcial eu marquei aqui na lista. O guia de estudos foi escrito principalmente nos meses de junho e julho, mas algumas coisas ainda foram escritas em abril e maio. E a escrita em si ocupou pelo menos 20 horas de dedicação estimada. Além disso, o processo de procura dos artigos em si também ocupou mais umas 8 horas de dedicação durante o mês de março. E por conta disso, a estimativa total de horas que eu gastei no projeto de pesquisa foi 142 horas. Voltando então à pesquisa em si, o que é interpretabilidade mecanicista? A interpretabilidade mecanicista, que vem do inglês Mechanistic Interpretability, é a área de estudo que busca entender o funcionamento de redes neurais ao identificar e investigar os mecanismos internos que juntos compõem o comportamento de um modelo. Ou seja, olhar para dentro do modelo e ver o que está de fato acontecendo ali, ao invés de simplesmente olhar para as respostas que ele dá ou não dá. O termo em si, interpretabilidade mecanicista, como o título da área de pesquisa, foi cunhado por Chris Zola, que hoje é um dos cofundadores da Anthropic, em 2020, mas em certo sentido esforços da área datam desde o trabalho de Frank Rosenblatt, que na minha opinião é o pai do aprendizado profundo, em 1962. Apesar do que a gente vê na internet, as fake news na internet sobre isso, Frank Rosenblatt sim estudava modelos de múltiplas camadas. Inclusive, o trabalho dele era principalmente sobre redes neurais de múltiplas camadas, apesar disso ser tudo antes da retropropagação, né, da descoberta da retropropagação, mas a gente pode ver diversos capítulos sobre isso no principal livro dele, que é o Principles of Neurodynamics. De qualquer forma, o treinamento de redes neurais minimamente grandes, por natureza, resulta em uma série de números que não possuem uma interpretação imediata, né, os parâmetros, pesos e etc. E entender a arquitetura de treinamento perfeitamente não é suficiente para compreender porque certos parâmetros no final do treinamento vão ter o valor que eles têm. Além disso, é esperado que esses parâmetros, ao trabalharem juntos para realizar alguma tarefa, estejam formando mecanismos computacionais mais sofisticados que não poderiam ser previstos antes de fato, realizarmos os passos de treinamento. A interpretabilidade mecanicista começa então com duas hipóteses básicas. Se redes neurais são capazes de usar a informação para executar tarefas variadas e complexas, então devem existir estruturas internas compondo a rede neural que tornam isso possível ao processar a informação da forma certa. E 2, algumas ou todas dessas estruturas podem ser compreendidas por nós, humanos. Então não basta que existam estruturas, talvez essas estruturas sejam incompreensíveis. Como a gente vai ver em seguida,
existem várias evidências de que, sim, algumas, ou pelo menos várias dessas estruturas são compreensíveis, e isso já nos dá algumas respostas sobre como modelos funcionam que a gente não teria sem esse estudo dos mecanismos internos. Quais seriam, então, essas estruturas básicas? Os programas de pesquisa mais bem-sucedidos da área até agora identificam duas estruturas básicas: as features e os circuitos. As features seriam direções no espaço de ativação que correspondem a conceitos interpretáveis e, por isso, eu quero dizer que eles são compreensíveis por seres humanos. Um exemplo de feature que foi encontrado no modelo Cloud 3 Haiku corresponde à ponte Golden Gate Bridge. Então, isso quer dizer que essa feature, essa direção no espaço de ativação, se ativava quando você mostrava para o modelo, que ele era multimodal, fotos da Golden Gate Bridge, vídeos da Golden Gate Bridge, quando você mostrava texto ligado à Golden Gate Bridge, quando você descrevia a Golden Gate Bridge sem falar o nome Golden Gate Bridge, e talvez o exemplo mais engraçado, se você desse um texto para esse modelo que inclui um endereço de origem da cidade de São Francisco e um endereço de destino da cidade de São Francisco, e necessariamente para ir de um para o outro você precisasse passar pela Golden Gate Bridge, mesmo sem falar sobre ela de nenhuma forma dentro do texto, ainda assim essa direção no espaço de ativação, essa feature era ativada. A segunda coisa seriam os circuitos, que seriam as formas, as estruturas que permitem que essas features se combinem dentro do modelo para realizar alguma tarefa, para dar alguma resposta, para dar algum output específico. Para encontrar essas features e circuitos, algumas técnicas avançadas são necessárias, como o Sparse Autoencoders e Cross-Layers Transcoders. Esses dois são os que eu dei mais ênfase no meu guia, justamente porque eles são os que deram as melhores respostas nas pesquisas que existem até então. Depois que a gente encontra essas features, circuitos, a gente pode fazer testes empíricos nos modelos originais para, de fato, investigar se faz algum sentido. Isso inclui, por exemplo, ablação, que é diminuir a ativação dessa feature, né, dessa direção propositalmente, ou aumentar ela, entre outras coisas que nos permitem testar se as hipóteses que a gente obteve com essas investigações fazem algum sentido ou não. É interessante que, usando essas técnicas, é possível chegar a respostas bem contra-intuitivas sobre o funcionamento de modelos. Um exemplo muito legal está no On Biology of Large Language Models, onde foi mostrado que, apesar da natureza autorregressiva dos modelos, mesmo assim eles desenvolvem, durante o treinamento, circuitos que permitem com que eles computem quais tokens eles vão usar várias casas no futuro e decidam qual token eles vão usar agora com base nisso. Então é algo que remete a algum tipo de planejamento. Agora, indo para o guia de estudos, ele passa por esses conceitos básicos da área que eu citei aqui com muito mais detalhe, e também desenvolve um caminho pelos artigos que eu acabei lendo muito mais artigos do que eu coloquei no guia, que eu acredito que seria um caminho mais rápido para que a pessoa ganhe esse entendimento sobre esses conceitos básicos da área e as técnicas principais da área, e depois consiga estudar outros artigos da área, ou boa parte dos artigos da área que interessem ela, já preparado com os conceitos fundamentais necessários para entender aquele artigo. Como próximos passos, eu pretendo estudar uma lista de problemas em aberto, que inclusive eu recomendei no final do guia, e encontrar problemas que sejam simples o suficiente para que eu possa fazer pequenos experimentos em pequenos modelos e talvez ter alguns resultados parciais. Como a área ela é muito nova, eu acredito que ela está cheia desses resultados que muitas vezes não são tão difíceis assim e estão em aberto pela falta de olhos e braços em busca de resolvê-los. Então, como alguns pensamentos finais, eu queria dizer que a tarefa de entender uma rede neural com trilhões de parâmetros parece realmente extremamente difícil, mas as evidências que eu colecionei até aqui me sugerem que, pelo menos, não é uma tarefa impossível. Hoje em dia, nós conseguimos reconhecer já algumas palavras desse idioma interno das redes neurais. Nós estamos bem distantes de ler o livro como um todo, mas pela primeira vez já estamos olhando para algo além da capa. Por fim, eu queria deixar com vocês também as palavras do matemático David Hilbert. Nós queremos saber, nós vamos saber.